E aí pessoal, beleza? Tudo bem? Aqui quem tá falando é o Juca e se você é novo, tenho que explicar como esse canal funciona. É basicamente um vídeo 100% real, sem nenhum tipo de corte, sem nenhum tipo de edição. Apenas eu falando aqui com o mínimo de edição possível e essa gameplay aí de fundo, beleza? Então vamos para o vídeo. Pra quem não sabe ou pra quem não acompanha o canal há um tempo, nesse ano eu tô em um projetinho de zerar todos os Resident Evil possíveis, exceto o Resident Evil 1, que eu não gostei de jeito nenhum e não consegui progredir, os clássicos, né, do PlayStation 1 e também o Resident Evil 6, que eu também odiei. Fora esse eu vou tentar zerar todos, tentar zerar o Code Verônica, tentar zerar o Zero, tentar zerar os Revelations, mas por enquanto eu tô seguindo a linha principal fora dos spin-offs, né, eu tô jogando a linha completa da saga Resident Evil, desde o 2, do 3, do 4, 5 e 7, né? 7 e 8. Bom, o Resident Evil 2 Remake eu já zerei, o 3 Remake também, 4 Remake também. Inclusive, se você não viu o último vídeo sobre o Resident Evil 4 Remake, eu convido você a estar vendo. O 5 também no início do ano, inclusive eu também já fiz um vídeo, eu comecei com ele primeiro. E recentemente eu zerei o Resident Evil 7, que é sobre o tema desse vídeo. Falar sobre o que eu achei do Resident Evil 7. Cara, faz muito tempo que eu queria jogar o Resident Evil 7 na minha vida. Tipo assim, desde quando saiu o jogo, eu sempre fiquei bastante entusiasmado e com bastante vontade de jogar esse jogo. Mas ao mesmo tempo eu ficava com o pé atrás por ele, porque ele era primeira pessoa, né? Quando eu vi o trailer, aquele trailer absurdo do Resident Evil na E3, se eu não me engano, não lembro onde foi que foi anunciado, mas um trailer absurdo lá em 2016, eu fiquei tipo assim, nossa mano, que Resident Evil da hora, a música, a introdução, tudo muito foda. Só que eu vi lá, primeira pessoa, esse jogo aí tá a cara de Outlast, né? Além disso, o Resident Evil teve que se reinventar. Eu acho que todo mundo percebeu que a Capcom precisava reinventar a saga, porque Resident Evil 6 foi um lixo, né? O Resident Evil 6 foi o único da franquia que eu olhei assim e disse assim, mano, não vou jogar esse jogo, porque esse jogo é horrível. Eu não gostei do Resident Evil 6, não voltaria e não daria outra chance pra ele. Porque eu joguei acho que 1 hora de jogo e foi o suficiente pra eu entender que não era pra mim. Que, cara, esse jogo consegue ser pior do que todos os outros jogos. Tá, vamos continuar no Resident Evil 7. O Resident Evil 7 ele me impressionou bastante, mas eu fiquei com o pé atrás quando eu comecei ele. Mas deixando um pouco essas comparações de lado, de nossa, esse Resident Evil aqui, ele provavelmente vai ser bem diferente do resto, porque ele vai ser em primeira pessoa. Então eu vou abraçar ele com a perspectiva que ele quer me passar, com o que o jogo quer me passar. E ele quis passar essa perspectiva em primeira pessoa, então o jogo foi focado para isso, beleza. Outra coisa que eu fiquei em dúvida era como é que eles iriam implementar o Survival Horror nesse jogo. Eu já imaginava que o jogo iria ser bem mais terror do que o resto, bem mais terror do que o 4, bem mais terror do que o 5 e o 6. Então eles precisavam colocar os elementos que tinham o Survival também. Beleza, o jogo vai ter horror, vai ter bastante terror, vai ter horror. Mas e a parte de sobrevivência? Será que eles vão conseguir fazer isso com eficiência? Porque o Outlast não conseguiu fazer isso. O Outlast é um jogo só de terror mesmo, ele não é survival horror, na minha opinião. A gente não tem esses mesmos elementos que a franquia Resident Evil tem. Além disso, é um jogo completamente diferente do resto. Quando eu comecei o jogo, cara, eu já percebi que iria ser absurdo, porque a introdução do jogo já é muito boa. A introdução que eu falo é os primeiros 30 minutos de jogo. Os primeiros 30 minutos de jogo me impressionou bastante, tipo assim, me impressionou muito. Eu senti que a perspectiva em primeira pessoa funcionou. Eu senti que eu era o Ethan. O Ethan, por mais que ele seja um personagem extremamente calado na maior parte do tempo, ele ainda interage. Então, muitas vezes que a gente joga um jogo em primeira pessoa, o estúdio, ele fala assim, não, a gente vai fazer com que você se sinta o personagem. E o personagem não vai falar, o personagem vai ser um personagem calado, porque você que vai ser o personagem. Mas nesse caso, o Ethan, ele continua mantendo suas características originais. Você sente que você está jogando com o Ethan e não você. Só que ao mesmo tempo, tem partes onde você se sente bem ambientado no jogo. E a ambientação de Resident Evil 7 é sinistra.
Bom, uma coisa que eu fiquei um pouco assim, cara, isso aqui é um jogo de biohazard, de tecnologia biológica, porque tá parecendo muito um jogo de sobrenatural. Um jogo com elementos sobrenaturais, né? É um jogo que tinha elementos de terror bem marcantes, sobrenaturais, de coisas ocultas. Eu ficava em dúvida por que isso acontecia. Eu fiquei em dúvida de por que isso acontecia, mas ao longo do tempo, o jogo ele explica o porquê essas coisas aconteciam, né? Eu dei um pequeno corte no vídeo porque acabaram me chamando aqui. Mas enfim, o jogo ele acaba explicando porque tem esses elementos de sobrenatural. O jogo ele explica muito bem. E lembrando que vai ter spoiler, né, cara? Um jogo de 8 anos atrás, eu vou dar spoiler aqui sem dó. Então, o progresso do jogo excelente. O progresso do jogo é muito bom. Tu sente que tu tá evoluindo, tu sente que tu tá progredindo. E a introdução da família Bakers, meu amigo. Cara, o início do jogo ele é muito bom, mano. Eu acho que eu nunca senti. Não tem um palavra pra escrever o que eu senti jogando no começo desse jogo. O começo desse jogo é muito bom. O começo de cada Resident Evil, exceto o 6, é muito bom, cara. Muito bom. O início do Resident Evil 4 é um absurdo. O início do Resident Evil 2 é excelente. O início do Resident Evil 3 é bom também. O início do Resident Evil 5 também é muito gostoso. Mas o início do Resident Evil 7, cara, é algo que eu nunca vi nenhum jogo fazer. É algo que eu nunca vi nenhum filme fazer. Então realmente é incrível o início desse jogo. A apresentação da família Baker é sensacional, mano. O Jack no início do jogo, o Lucas, a Amélia, eu acho que é o nome da mulher, e a vozinha dando susto em tudo, né? Falando na vozinha, na verdade eu vou deixar a vozinha mais pro final, porque a vozinha é importante. A vozinha no final cantando e aparecendo em vários momentos diferentes, vários momentos tensos do jogo, é realmente muito incrível, mano, muito incrível. Bom, vou falar agora sobre as dificuldades que eu senti no jogo. Cara, as dificuldades desse jogo é o que eu imaginava que eu iria sentir, que eram os puzzles. Para quem não acompanha muito o canal, eu sou muito ruim em puzzle. Eu odeio puzzle porque eu sou burro. Eu não consigo raciocinar direito nos puzzles. E adivinha, eu tive muita dificuldade nos puzzles. Teve um cara que falou no meu vídeo Resident Evil 4 que eu iria gostar do Resident Evil 7, mesmo que eu odiasse puzzle, porque os puzzles eles eram bem dinâmicos e você sentia uma certa progressão. Cara, realmente, os puzzles os puzzles dos clássicos, até do 4 também, eles são bem dinâmicos. São aqueles puzzles que você realmente sente uma progressão. Não é igual os do 5. Do 5 eu já acho que os puzzles são bem ruins, né? Pega esse item pra abrir a porta. No 7 é algo bem diferente. Tipo, é um leve trás muito grande, igual do Resident Evil 2 Remake. Nem tanto, eu não senti tanto. O Resident Evil 2 Remake é um vai e vem muito grande mesmo. Mas no Resident Evil 7, os puzzles eles são realmente bem dinâmicos e eles fomentam a progressão. Porém, eu sou muito burro, como eu falei, e eu eu parei em duas partes do jogo. A primeira parte foi quando eu peguei quando eu precisava ir pro quintal, onde eu precisava de 3 cabeças de cachorro. Eu consegui pegar uma cabeça de cachorro. O relógio, eu peguei o relógio, eu não sabia onde que eu colocava o relógio e eu nunca ia imaginar que eu tinha colocado um relógio da sala. Nunca ia imaginar. Por quê? Porque eu não leio os itens. Eu só pego os itens e não leio eles, né? Então é uma burrice minha. Depois dessa daí que eu peguei o relógio, eu comecei a ler todos os itens pra ver o que estava escrito e comecei a girar todos os itens, porque isso foi burrice minha. Pra vocês, eu tô falando, mano, que eu não sou muito bom com puzzle por conta disso. Eu só peguei o relógio e não sabia o que fazer com o relógio, deixei lá na dispensa. Só que aí eu vi lá que precisava colocar o relógio lá na sala. Beleza, eu botei o relógio lá na sala, peguei a cabeça do cachorro. Quando eu peguei a chave da cobra pra poder pegar outra cabeça do cachorro, olha só como os puzzles são dinâmicos. Você precisa fazer vários puzzles para abrir um puzzle principal, né? Então, para abrir a porta da cabeça do cachorro, eu precisava da chave da cobra. E com a chave da cobra, eu pegava a cabeça do cachorro. Beleza, peguei a cabeça do cachorro, peguei a chave da cobra e eu não fazia ideia onde é que eu abria a porta. Eu abri a porta principal, que era a porta que eu vi, né? E a outra porta eu não lembrava onde é que tava. Aí eu fui ver um vídeo e o cara disse assim, tem que abrir essa porta aqui. Mano, a porta tava em cima da casa, tava na parte de cima, no segundo andar, dentro da casa. Eu nunca que eu ia lembrar que aquela porta era a porta da cobra. Eu até via no mapa e
Eu até esquecia que tinha essa porta, né? Tanto que depois que eu abri essa porta, eu lembrei da chave do corvo. Aí eu peguei a chave do corvo, peguei a escopeta. Eu fiquei um tempão sem escopeta. Cara, eu fiquei um tempão sem escopeta. E a escopeta eu tô pegando no começo do jogo. Eu fui pegar, tipo, quase na hora que eu tava indo pro quintal. Quando eu consegui ir pro quintal foi quando eu peguei a escopeta. Pra vocês terem noção de quão lerdo eu sou. Enfim, tive bastante dificuldade nisso. Outra coisa era os caminhos. A mesma coisa do Resident Evil 2 que eu senti dificuldade. Encontrar o caminho correto. Tem muitos corredores, beleza e tal, mas tem certas partes onde você precisa se agachar e passar por um determinado ponto. Mano, eu não consegui achar o local. Eu acho que ao longo do fundo dessa gameplay, se você prestar atenção, vai ter uma parte onde eu vou tentar... Quando eu tô no quarto da Evelyn. E quando eu tô no quarto da Evelyn, tem uma parte que eu preciso me abaixar. Quando eu chego no quarto dela, me abaixar pra entrar em um buraco, pra entrar em um espaço pequeno. Cara, tava fechado. Eu nunca ia lembrar, eu nunca ia olhar esse buraco pequeno se eu não tivesse visto o vídeo do cara explicando o que era pra fazer. Ai, mas a foto explica. A foto não explicou nada. Aquela foto pra mim não deu ajuda em nada, tá ligado? Então pra mim não me ajudou muito não. Beleza. Os boss fights do jogo são muito bons, né? São todos muito boas. O Jack é muito chato. Ele dá uma de Nemesis, dá uma de Mr. X pela casa, mas é uma boss fight muito boa com ele. Eu particularmente gostei, né? Ele é muito tryhard, muito difícil de morrer. A batalha contra a mulher inseto lá, que é a mãe da família, eu achei fácil, sinceramente. Mesmo estando na dificuldade normal, eu achei um pouco fácil matar ela, não senti dificuldade nenhuma. Contra o Lucas, foi difícil, não. O Lucas foi um boss dificilzinho de matar, viu? Mas eu não morri tanto, não. Na verdade, eu acho que com o Lucas eu morri só uma vez. Com a mulher eu não morri nenhuma. Com o Jack eu morri demais, mano. Nossa, com o Jack eu morri muito. E com a vozinha no final. Bom, indo já pro final do jogo... o final do jogo, eu acho que ele dá uma destoada muito grande. Eu acredito que isso acontece em todo jogo da saga. O Resident Evil 4 tem lá a ilha, o Resident Evil 5 tem um barco onde eles saem lá da parte do continente. E o Resident Evil 2... No Resident Evil 2 tem uma parte bem chatinha, o esgoto. O Resident Evil 3, a cidade. O Resident Evil 3 é um pouco ruim também, né? Mas o Resident Evil 7 tem a parte do barco também. Eu não vou mentir, não é ruim. Não é ruim, é claramente inferior ao resto do jogo, porque a gente tá jogando com a Eve, né? Com a Eve é o nome dela? Eu não tô lembrando. Eu acho que é Eve o nome dela. Tô jogando com a Eve, então eu achei um pouco paia, né? Um pouco paia. Não é ruim, mas um pouco paia. Os puzzles são bem dinâmicos também. E a única parte boa dessa parte da Eve é que ela explica o jogo. Ela explica o porquê os eventos sobrenaturais, que é por conta da Evelyn, o porquê da família Baker ser como é. Aí, absurdo, a explicação da história da família Baker é muito boa. Eles não são os vilões, eles são na verdade vítimas da Evelyn também. E explicam porque a Evelyn é o que é, né? Cara, nesse momento do jogo eu comecei a ler todos os artigos porque a história ficou muito interessante, né? Ficou muito boa. Nesse momento eu percebi que a história ficou bem Resident Evil mesmo. Antes era um jogo bem terror mesmo, a gente não sabia o que estava acontecendo. Mas depois que chegou o momento da Eve no barco, eu comecei a ler todos os documentos e eu queria saber o que estava acontecendo. Beleza, a batalha contra a Eve, sensacional. Sensacional, porra, muito bom. A Eve, a Evelyn, no caso, né, a Eve, sei lá. Ela se mostrou uma personagem muito interessante. Muito interessante, eu acredito que seja uma das mais fortes do jogo, até mais forte do que o Wesker. Pô, a mina era muito forte, tá ligado? E ela era a vozinha. Plot twist do caralho, mano. Ela era a vozinha. Quando eu descobri que ela era a vozinha, eu até me senti um pouco burro. Porque a vozinha, ela não era mencionada no jogo. Né? Ela não era mencionada no jogo em quase nenhum momento. Quando você pegava os documentos da família Bakers, eles não mencionavam a vozinha. Quando você pegava as fotos da família, não tinha a menor menção dela. Era só a família Baker, não tinha nada da avó deles, né? Então era realmente uma personagem que era excluída propositalmente, só que eu nunca tinha percebido isso. Quando a gente é apresentado a família Baker no jantar, eles meio que ignoram a vozinha. A vozinha, ela tá ali, mas beleza, eles ignoram ela. E até quando tu entra no quarto da Eve, da Evelyn, tu olha o quarto, tem a cadeira de rodas lá, o que não faz sentido a cadeira de rodas estar lá no quarto da Evelyn, né? Sem ninguém, sem estar a vozinha. Então realmente é brutal.
E é muito bom. O final do jogo é excelente. Eu acho que a volta do Chris no final do jogo mostra que o jogo, tipo assim, ó, tu tá jogando Resident Evil, não é um reboot. Não é um reboot. Continua sendo Resident Evil e continua sendo canon com o resto do universo. E a volta do Chris pra mim foi muito épica, porque o Chris é meu personagem favorito da saga. Ah, e o Leon. Eu gosto do Leon. O Leon também é um dos meus personagens favoritos dos games. Mas, sei lá, eu prefiro o Chris. Isso porque eu joguei o Resident Evil 4 primeiro, mas eu acho o Chris um personagem bem mais foda do que o Leon. Tem uma rixa muito grande entre eles dois, né? Mas eu, sinceramente, tô do lado do Chris. Eu acho o Chris muito bom. Eu queria muito jogar com o Chris de novo. E eu tive a oportunidade de jogar com o Chris de novo nas DLCs. As DLCs eu vou falar um pouco, bem rapidinho a respeito delas. A DLC do Chris é muito boa, é bem ação mesmo, tem pouco survival horror. Eles dão bastante munição, bastante item, porradeira mesmo, tiro, bala. E é bom pra caramba a DLC do Chris. E é uma DLC bem explicativa, né? É quase um filme, eu zerei 1h30. A DLC com o desfecho da Zoe, ela é boa também, só que eu achei bem galhofa mesmo. Poderia ser mais séria, mais pé no chão, mas não dava pra levar a sério. A gente matava os monstros na porrada, bicho. A gente enfrenta o Jack de novo na porrada com uma luva Power Glove, muito foda. Mas é bem galhofa, é bem Resident Evil outrora, né? Bem Resident Evil 5, essa DLC do desfecho da Zoe. Eu particularmente gostei. E é uma DLC difícil, mano. Eu morri demais nesse jogo. Aqueles crocodilos me matavam toda hora. Aqueles bichos também me matavam toda hora. E era só porrada e tinha as lanças também. Mano, eu morri muito. Tipo, eu morri muito mesmo nessa DLC. Eu quase desistia dela. E eu zerei em 2h20 só porque eu morri muito. A DLC ela é curta, tu consegue zerar em menos de 1 hora. Mas eu tava morrendo toda hora, pô. Tava travando porque era difícil demais passar só na porrada. Sem arma. E minhas considerações finais sobre esse jogo é que é o melhor jogo da franquia. Eu sei que eu falo isso todo vídeo, eu sei que eu falo isso sempre. Eu falei sobre o Resident Evil 4, remake, que ele se tornou um dos meus jogos favoritos da franquia, ficando em segundo lugar, somente atrás do 2. Mas eu acho que o 7, ele merece o primeiro lugar, sem sombra de dúvidas. Ele é incrível, o sentimento que eu joguei no Resident Evil 7 realmente é muito bom. Eu nunca vou sentir isso de novo em nenhum jogo, eu acho. Porque é impossível, mano. A atmosfera que esse jogo fez, a introdução desse jogo, a história desse jogo, como é contada, como é narrada, a perspectiva em primeira pessoa é realmente excelente. E eu vou jogar o Resident Evil 8. Tô com um pouco de medo. O pessoal fala que não é tão bom, né? Que não é bom e tal. Ah, não é muito bom. É o Resident Evil 4 em primeira pessoa, não sei o que. Vou ter minha própria opinião jogando. Claramente, eu vou estar com aquele sentimento de... joguei um jogo foda, que é o Resident Evil 7, agora eu vou jogar o Resident Evil 8, que não é aquelas coisas comparado com o 7. Mas isso acontece sempre. Aconteceu com o Resident Evil 2 Remake, que era muito bom. Aí tu joga o Resident Evil 3 Remake, que é ok, nada demais. E por conta do Resident Evil 2 ser muito bom, o Resident Evil 3 é jogado lá pra baixo. A mesma coisa aconteceu com os Vingadores Ultimato. Os Vingadores Ultimato é muito bom, então tudo que seguiu em sequência é muito ruim. O Resident Evil 5 e 4 foram bons, mas o Resident Evil 6 foi ok, então foi um lixo. Então eu sei mais ou menos que isso pode acontecer, mas eu vou estar de mente aberta, né? Eu vou jogar o Resident Evil 8. Vendo assim o jogo, ele nunca me interessou muito. Eu sempre achei um pouco ridículo o Resident Evil 8. Mas vamos ver lá o que eu acho do jogo, né? Vamos ver se eu acho ele realmente esse jogo bem fodão mesmo. E eu recomendo todos vocês jogarem o Resident Evil 7. Se você nunca jogou Resident Evil 7, você tá perdendo uma das melhores experiências gamers da sua vida, mano. Então joga. Bom, se você gostou, não sei quantos minutos esse vídeo ficou. Caralho, 18 minutos. Mas o jogo merece, o jogo é muito bom. Então se você é novo, se inscreva no canal, curta, faça todas as coisas do YouTube. E vejo você no próximo vídeo.